Hotel Quimar, localizado na avenida principal de Tramandaí, voltado para o público executivo, possui apartamento com ar-condicionado, frigobar, internet a cabo, garagem fechada, café da manhã diferenciado, sala de reuniões e eventos. Faça sua reserva pelo fone 51-3661-2824 ou pelo e-mail reserva@hotelquimar.com.br. Hotel Quimar, na Fernandes Bastos 813, em Tramandaí. Voltamos! Estamos aqui mais uma vez na Biblioteca Pública Municipal de Tramandaí, Manuelito de Ornelas, e eu não posso deixar de agradecer à bibliotecária municipal, Graziele de Molinier, pela cedência do espaço e pela recepção e acolhida que sempre nos faz. Hoje o programa está recebendo dois convidados que já estiveram aqui em programas anteriores, Silvana Correia e o Mário Feijó. E este nosso papo hoje é um pouco mais livre, nós vamos falar sobre literatura e sobre os nossos trabalhos. A câmera não pega com tanto detalhe, mas todos nós estamos aqui com os nossos bottoms da Academia de Escritores do Litoral Norte Gaúcho. E falando disso, eu já vou começar aqui com o Mário, que agora no último pleito foi eleito vice-presidente da Academia e tem agora a responsabilidade de, junto do presidente, presidi-la, não é? Mário, como é que tu viu essa oportunidade de mais uma vez voltar à presidência da Academia, agora como vice? Ou a irresponsabilidade, né? Depende muito da ótica, né? Mas é que, assim, eu já fui em 2 gestões presidente da Academia e agora queriam que eu retornasse, eu não estava querendo, porque como eu tenho outras atividades, né? Como artista, que eu prefiro até não ser chamado de poeta, eu prefiro ser chamado de artista, porque como eu pinto, como eu dou aula de desenho, como eu faço literatura, como qualquer coisa, então eu acho que na vida eu sou um artista, aquele que se equilibra para viver com arte é um artista, e eu me sinto assim. E na Academia, que foi uma instituição que a gente criou como uma associação de escritores há 10 anos atrás, então, hoje em dia eu fui conduzido à situação de vice-presidente porque disseram que eu não ia fazer nada. No final das contas eu vi que eu vou ter que fazer praticamente tudo, né? Então, mas eu assumo sem problemas nenhum, né? Eu hoje fiz a primeira reunião do ano, conduzindo, porque o nosso atual presidente, como ele é argentino, ele tem uma dificuldade maior na comunicação. Mas isso não é nada que impeça ou não é nada que seja um bicho de 7 cabeças. Mas eu vejo assim como uma coisa que essa nossa instituição, ela está num crescente em que ela hoje já consegue ser respeitada nos municípios, entendeu? Nas feiras de livro, a gente já consegue ser respeitado, as pessoas já pedem para a academia estar presente, não é só um escritor. E nós antes éramos como se fosse um padeiro em cada esquina, cada um fazendo o seu pão, né? E agora não, agora nós estamos numa panificadora todos juntos e todo mundo construindo e todo mundo fazendo pães e vendendo os seus pães, mas numa panificadora, né? Então a gente ganha um pouco mais de força do que aquele padeirinho ali da esquina, que quando eu era criança, uma das coisas que eu também fiz era botar um balaio nas costas e vender pão quentinho, né? Então, hoje em dia, a gente, na realidade, é isso que a gente faz de uma maneira figurada, é isso que a gente faz quando a gente vende os nossos livros, quando a gente mostra o nosso trabalho, né? E que a gente quer que as pessoas valorizem. E eu brinco sempre assim, comprem os livros dos escritores do litoral, porque o que acontece é que a mídia vai lá e faz uma propaganda, olha, 4 milhões de exemplares vendidos. Mas é uma fórmula que eles têm ali para escrever aqueles livros e que, se quiserem, eu também posso fazer, entendeu? Mas eu não tenho essa mídia ao meu dispor, né? E eu penso que a Silvana, que tudo a mesma coisa, também fazem a mesma coisa. E é isso que a gente está tentando fazer, um trabalho. E por isso também nasceu o Tendência Prosa e Verso, com este intuito de dar voz e de também imagem, não é? Porque é um programa gravado, dando espaço, ofertando espaço para que as pessoas possam ser conhecidas, os escritores do Litoral Norte, alguns outros que também passam por aqui, para que a gente possa expor esse trabalho. Mas Silvana, tu já percebeste que este homem aqui é um tribuno, não é? Sim. Começa a falar e vai. O Mário está na academia, acho que desde o seu começo, foi um dos fundadores, e tu entraste agora, em março,
faz um ano que tu estás acadêmica. E como é que tu percebes isso também? Como é que tu tens esse olhar para a academia? Bom, primeiro, boa tarde, ouvintes do Tendência. A academia, ela é muito forte, né? Eu sinto assim, ela é muito participante. Esse ano mesmo eu vi, agora no início do ano, o verão foi sensacional, porque tinha programação para todos os dias praticamente da semana. Feira do livro acontecendo em todos os lugares, né? Aqui no litoral, e a academia sempre participando. Então eu fiquei bem empolgada com isso. Até então eu vinha em reuniões, não estava participando tanto assim, mas agora esse ano eu entrei menos na academia. E sinto que esse é um valor que o Litoral Norte tem, né? De ter uma academia que participa de feiras e que ela traz como se fosse um selo, né? Garantindo que aquela feira vai ser uma feira mesmo literária. Isso é muito importante. É verdade, a gente já está passando aí um marco de referência. E dentro disso também vem o nosso trabalho de valorização à leitura e de um incentivo que mostre de forma que as pessoas possam perceber que o escritor é real, é de carne e osso, é gente igual a gente que também anda por aí tudo, né? E aí as pessoas se aproximam um pouco mais. A gente tem visto aí a literatura perdendo espaços para o celular. Não chega a ser perda de leitura, porque as pessoas leem no celular e fazem tudo lá, mas não é algo assim de uma leitura de qualidade, de referência, né? Pode ser também, não dá para a gente interpretar a tecnologia como uma inimiga da literatura, mas também a gente sabe que se perde um pouco de espaço, e dentro disso a gente faz algumas jogadas para tentar trazer o livro ainda físico de volta à mão das pessoas. Como é que tu percebes essa questão aí da influência da tecnologia e da literatura física? Bom, eu, além de escritora, eu sou bibliotecária, então é uma luta diária para trazer os estudantes para a biblioteca, para trazer os estudantes... Uma mosquinha querendo participar do programa, gente. Nada. De trazer os estudantes a aproximar dos livros, porque aparentemente é chato. Ler é chato e não quero nem começar. E no momento que tu começa, tu mergulha e é uma viagem que só vai acabar no final do livro. Então, mas e como fazer com que o estudante abra a primeira página, leia as 3 primeiras páginas, até dizer que realmente não gosta, tu tem que estar lá na página 15 mais ou menos para dizer não, esse livro realmente é chato, né? Então é uma luta. Eu, como bibliotecária, faço vários projetos. Em cada escola, eu trabalho em 4 escolas, e cada escola eu faço projetos de incentivo à leitura. Até foi premiado pelo Prêmio RBS Educação ano passado. Pois é, conta isso um pouquinho pra gente. Pois é, assim, eu entrei meio, não, RBS, o mundo vai se inscrever, né? É o meu projeto numa escola, a escola é pequena, uma escola católica, né, pequena, de bairro, que vai até o 9º ano, mas a gente tem vontade, né, os alunos, eles entram a fundo nos projetos e gostam, ajudam, colaboram. E então tem esse projeto que eu já fazia com eles, né, que é os voluntários da leitura. Eles leem, são alguns alunos que se proporam a ser voluntários, então eles leem os livros, a gente trabalha o que a gente leu, a gente acha um tema, delimita o tema, se é Shakespeare, vamos encenar, ou vamos contar essa história para os outros alunos. É no recreio, é numa feira, em qual momento? É no Natal que nós vamos contar a história. Então, a gente tem vários momentos, né, que a gente apresenta, depois de trabalhar o texto, de lermos o texto, de encenarmos ou fazer qualquer outro tipo de apresentação, dançando, não importa qual. É cultura. E daí a gente transmite aos outros alunos que acabam se interessando pelos temas, pelos assuntos, pelos livros e acabam indo na biblioteca procurando aquele livro. Não, mas aquela história que vocês contaram. E vão atrás. Era Shakespeare. E daí então esse projeto eu escrevi na RBS e foi como finalista, né? Não ganhamos o primeiro lugar, mas já chegar lá já é uma grande coisa. Não, com certeza, é uma evidência. E esse nosso bate-papo vai correndo e a gente vai se interessando pelas coisas, mas o primeiro bloco chegou ao fim
A gente volta em seguidinha para o segundo bloco do Tendência Prosa e Verso. Consórcio Becker no litoral, aqui em Tramandaí. Hoje estamos com um grupo de motos, né? Contemplação, 10 contemplação por mês, parcelinha de R$165, né? Uma parcelinha super pequena. Tu consegue isso só no Consórcio Becker, né? 10 contemplação por mês e uma por sorteio. Venha logo, para de andar de ônibus, né? Adquira já sua moto com o Consórcio Becker. Tu entra com o sonho, a Becker entra com a ferramenta para realizar esse sonho. Consórcio Becker aqui no litoral, em Tramandaí, na Fernandes Bastos, número 500. Vem pra cá e adquira já sua moto 0 km. Vem comprar barato, vem pra Becker. Estamos de volta para o segundo bloco do Tendência Prosa e Verso, hoje aqui com a Silvana e com o Mário. E também tem a participação especial de uma mosquinha que está rodando aqui pela biblioteca junto com a gente. Eu perguntei no primeiro bloco, Mário, para a Silvana como é que ela via essa relação aí de hoje em dia ter que ter essa competição e essa criatividade contínua para lutar, fazer essa mediação da tecnologia com a literatura física. Como é que tu percebe esse processo também? Olha, eu vejo como uma coisa, é uma faca e 2 legumes, como diz o outro, uma faca de 2 gumes. Uma coisa que, assim, ó, se não houvesse a internet, hoje eu vejo, quando eu pedi a estatística do meu blog, eu olhei lá, eu estou com 365 mil leituras, e tenho leituras no Afeganistão, na Rússia, na China. Quando é que eu iria chegar lá? Nunca. Nunca, porque eu não tenho a mídia ao meu dispor, né? Os meus livros físicos, no máximo eu faço 1000 exemplares. 1000 exemplares tu vende numa comunidade, não vende no mundo, entendeu? Porque a gente não tem a mídia ao nosso dispor. Então, tem esse lado, entendeu? E daí é muito lógico, e daí depois tem o lado comercial da coisa, porque os livros comerciais são os que nos sufocam, são os que sufocam escritores, às vezes até com qualidades melhores do que aqueles que se transformaram em comercial. Porque o livro comercial, tu pega um financiamento, tu pega uma empresa que te patrocina, ou tu pega uma editora que te banca e tu faz dele um best-seller. Quando na realidade, se tu for analisar o teor literário dele, é muito pouco. Se tu espremer, tem pouco sumo, entendeu? Mas não deixa de ter qualidade. Mas o nosso trabalho, se a gente quer ser conhecido, nós temos esse lado da mídia, de ter a mídia. E às vezes algumas pessoas sabem trabalhar isso de uma maneira. Eu não sei trabalhar, eu só boto lá no blog, jogo, diariamente quando eu tenho texto, eu boto no Facebook, boto uma figurinha que tenha a ver com esse texto que eu escrevi, porque ilustra de uma certa forma, ou às vezes é uma foto que eu faço, ou às vezes é uma foto de uma tela minha, ou às vezes é uma foto de alguma coisa que eu vi na internet e daí tem a ver com aquele texto, entendeu? Mas eu vejo como uma fonte que divulga o trabalho, entendeu? Pode não nos dar o retorno financeiro que a gente gostaria, porque a gente que tem o dom para escrever, que gosta de escrever, gostaria, eu acho que ninguém escreve para ver o seu livro guardado em uma biblioteca sem ser lido. A gente quer ser conhecido, a gente quer que o trabalho da gente seja lido, porque é isso que nos motiva a escrever de novo, entendeu? Porque eu acho que eu desanimaria, tenho, como eu disse, esses 4.000 e poucos textos escritos, se eu escrevesse e visse que ninguém lesse, né? Eu acho que eu me desmotivaria para escrever. Mesmo que de repente alguns pudessem dizer assim, ah não, é legal, foi bom, não sei o quê, entendeu? Mas não é bem por aí, né? Então a gente produz e vê a mídia transformando isso, né? Como eu disse outro dia, que a gente chega num determinado lugar e se eu chego lá e digo assim, ah, sou Mário Feijó, ah, o senhor é Mário Feijó, mas eu não tenho nada que me divulgue para dizer que eu sou Mário Feijó. É a mídia da internet que faz isso. Entendeu? Esse é o blog, é o Facebook, antes era o Orkut, são essas coisas. Eu escrevo no site Recanto das Letras. Então, se tu bota no Google, qualquer tema que eu tenha escrito, se tu bota assim, Mário Feijó, isto é felicidade, tu vai ver como aparece tudo quanto é coisa. Aparece meu livro, aparece os textos que eu escrevi, aparece, entendeu? Ou qualquer um título, né? E eu, assim, ó, eu acho que uma das coisas mais difíceis é tu escrever um poema e tu dar um título para ele.
E como eu tenho, como eu disse, 4.600 textos, eu não tenho texto repetido, título. Então tu imagina, tu escrever um poema, como eu na maioria das vezes sou lírico, eu escrevo sobre o amor. E daí tu não botar o título Amor no poema é complicado, entendeu? Então, e cada vez tem que ser um título novo, porque daí se tu vai procurar, se tu botar o mesmo título, vai aparecer 50 vezes e cada hora é um texto diferente. Né? Então é um cuidado que a gente tem que ter. Né? Mas e acho que isso é um trabalho do poeta também, porque na verdade a missão e o desafio do poeta é justamente esse: escrever, falar sobre aquilo que já foi falado, sobre aquilo que já foi escrito, de uma maneira nova, sempre se reinventando, né? E é muito importante que a gente esteja falando sobre essa questão aqui agora, tecnologia versus literatura, porque a gente vê que na verdade as pessoas usam muito hoje em dia a internet, eu acho que sem dúvida, muito menos para fazer pesquisa e muito mais para estar nas redes sociais, Facebook, Instagram, Tumblr e outras, etc. E aí esses meios que a gente vai fazendo de competir estando na internet, publicando os textos, estando com blogs ativos, né? Eu fiz um blog uma vez, que sou um desastre, eu sou analógico completamente. Perdi a senha do blog, aprendi, depois eu desaprendi de tal maneira a publicar lá, aí ia a foto, não ia o texto, ou ia o texto, não ia a foto, era uma questão complicadíssima. E isso é muito complicado no meio dos jovens, porque tu estás ativa numa escola, Silvana, tu vê muito isso, porque às vezes até eles colocam assim frases de escritores na legenda das fotos, eu fico feliz quando eu vejo isso. Às vezes eles não têm a mínima noção, mas às vezes eles sabem o que estão falando. A gente não pode também achar que eles não sabem. Sabem sim, são muito espertos. Hoje a informação é rápida e eles também são muito rápidos, né? A gente pensa que não, tá ali no joguinho, mas ao mesmo tempo tá no joguinho, tá concentrado no que a gente está falando, tá ouvindo uma música, tá fazendo várias coisas. E eles desenvolveram esse mecanismo, a gente já não perca mais. Mas a gente pode conseguir manter um blog. Eu sou meio tímido nessa área da tecnologia. Mas vamos chegar um pouquinho agora para o lado dos trabalhos recentes. Silvana, eu sei que tu está com trabalhos novos aí que estão chegando, né? Sim, eu tenho 2 livros agora para lançar. São livros para as escolas, que eu fiz para 2 escolas que estão comemorando, uma 70 anos e a outra 50 anos. Que está comemorando 50 anos já é o 4º livro comemorativo que eu escrevo para essa escola. Então é muito legal porque tu resgata toda a história, né, que não vai se perder. Porque quando me pedem assim, escreve um livro sobre a nossa escola, certo? Onde estão os registros? Não estão. As pessoas não guardam. Não sei o que acontece. Não tem. Tem umas fotos lá, o fulano sabe um pouco. Saiu no jornal uma vez. Então assim, tu tem que ir atrás dos registros. E no momento que tu escreve o livro, eu escrevo literatura infantil. Mas mesmo assim, é um livro sobre a escola, é infantil, é para os alunos, né, para os estudantes conhecerem. Esse livro vai ficar, aí está o registro, que é o mais importante, né? Pode ser em termos de literatura, pode ser um olhar pueril, mas conta a história e fica registrado, e o que é o mais importante, né? E é interessante também lembrar que, na verdade, a Silvana entrou no mundo da literatura justamente assim. O primeiro livro que ela escreveu foi contando a história de uma escola, né? 100 anos do Colégio La Salle Dores, Porto Alegre, e que foi um desafio também, porque eu só contava histórias. Eu sou bibliotecária, então eu ficava ali na hora do conto, né? E quando eu procurava as histórias, eu mas não acho nenhuma história que lá se eu fale sobre o ratinho que perdeu a luva, lá sei eu, não tinha essa história. Então, às vezes eu pegava uma ideia aqui, uma ideia ali e montava uma história, ou mudava, se eu mudar assim um pouco, eu posso contar do jeito que eu quero. E até que ele dissesse, Ana, faz as tuas histórias, conta as tuas histórias. E até hoje eu estou contando essas histórias. Já está aí no 3º livro solo publicado, acho que deve vir mais um. Mário, tu também está com um trabalho novo aí que vem chegando, que vai, além fronteiras, teus trabalhos vão ser traduzidos? Foi assim, sem querer querendo, porque eu não queria, né? Não estava pretendendo nada, não fui à caça de ninguém, mas eu fui a Aracaju fazer umas oficinas num
colégios, e acabei deixando uns livros que sobraram, que os alunos não compraram, que os professores não compraram. Eu levei 50 exemplares dos meus livros e deixei por lá. Daí um desses professores acabou dando para o reitor da universidade, que ele fez o curso de doutorado nos Estados Unidos, e esse reitor gostou dos livros e começou a elogiar, e daí perguntou se eu autorizava ele a traduzir meus livros para o inglês e para o espanhol, e que ele gostaria de divulgar meus trabalhos nos Estados Unidos. Eu disse, olha, claro, quem é que não gostaria, né? Ainda mais é ser reconhecido fora do seu país, né? E ter o seu trabalho divulgado fora. É o sonho de todo escritor, é se tornar universal, né? E daí eu autorizei, a coisa não sei quando é que vai acontecer, né? Mas deve acontecer. Mas para esse ano também eu tenho um projeto assim eu tenho alguns livros já preparados, eu tenho pelo menos uns 3 ou 4 preparados, e eu acho que uns 2 ou 3 eu devo publicar até o final do ano, pelo menos um de contos e crônicas e um de poesia e talvez também mais um infantil, entendeu? Olha, então a gente tem que ficar ligadinhos porque vem coisa nova por aí. E certamente depois que chegar a gente vai voltar aqui para o Tendência para fazer essas nossas entrevistas e mostrar a vocês que estão nos acompanhando mais trabalhos da Silvana, mais trabalhos do Mário. E este programa é um programa especial, né? Nós estamos aqui recebendo estes 2 queridos amigos da literatura. E para finalizar o programa, eu vou pedir para que eles encarem a câmera agora de uma maneira muito intimista até, por sinal, como quiserem, para que eles façam um convite às pessoas para que leiam, porque recentemente saiu uma conta aí, eu sou das letras, mas tem um cálculo que diz que se tu leres 15 páginas por dia em um mês, tu terá lido 450, que equivale a 2 a 3 livros. Se ler neste ritmo, no final do ano tu vais ler 50 livros. E a gente, pelo nosso, por índices, estatísticas, o brasileiro não lê uma média nem de 3 livros por ano, o que é muito pouco, né? Então eu queria convocar vocês, meus amigos, para que falem aos nossos leitores sobre a importância de ler e que façam um convite sobre isso. Silvana, eu começo por ti. Então eu convido a todos para ler. Ler qualquer coisa, bula de remédio, pode ler na internet e uma hora tu vai chegar no livro. E quando chegar, não vai largar, não vai desistir mais. E vai ver que literatura é a paixão. Mário. Uma das coisas que eu aprendi como a vida foi assim, ó, as minhas netas que eu criei, eu comecei quando eles foram para minha casa, eles tinham entre 6 e 7 anos. Aí eu comprei toda a coleção de Monteiro Lobato e à noite, quando eles iam dormir, eles se atiravam na cama ao meu redor, mais um neto que já tinha ido embora depois. Então eu lia um capítulo e lia interpretando aqueles capítulos. E quando daí era no início, era para ler um capítulo, eu comecei lendo 2 capítulos. E aí conta mais, não, amanhã. Daí às vezes eu lia até 3 capítulos e interpretava para eles. Eles adoravam. Tanto é que a minha neta, a mais velha, que está com 20 anos, meu neto está fazendo administração na Federal de Florianópolis, a minha neta está fazendo psicologia e a outra neta está fazendo administração na Estácio, também em Florianópolis. E a minha neta veio agora para trabalhar um mês e pouco aqui em Capão, que arrumei um emprego para ela. E enquanto ela estava lá, quando ela foi embora, eu perguntei, porque ela me pediu, ela me deu uma lista de livros para eu comprar na feira aqui de Tramandaí. Eu comprei alguns livros para ela, de Nietzsche. E daí eu disse, quantos livros que tu leste enquanto estavas aqui lá? Eu li 9. Um mês e pouco. Ela leu 9 livros lá em casa. Entendeu? E daí a gente começou a conversar e ela disse assim, eu gosto às vezes de ler um livro numa parada, e depois ler um outro, depois leio um outro, daí eu fico concomitantemente lendo 3 livros, às vezes em mídia diferente, porque ela também lê muito pelo celular. E eu também, daí eu disse, então uma coisa que eu nunca falei para ela, que eu faço isso. Eu às vezes abro mais de um livro diferente, leio 2, 3 capítulos, depois eu mudo para um outro e vou fazendo a minha construção de leitura assim. Mas eu acho que a leitura realmente ela leva a gente a um mundo encantado, porque a gente mesmo, quando está lendo uma história, a gente viaja naquelas histórias, né? Porque se tu vê um filme a respeito de um livro, não é a mesma coisa
que tu ler o livro e tu criar os teus personagens, dando roupa para ele, dando jeito, porque o escritor já mais ou menos escreve e a tua fantasia é que vai fazer tu viajares naquilo. Isso é um aprendizado, a leitura é um aprendizado como tudo, a gente aprende a falar, a gente aprende a comer, a gente aprende a andar, então a gente também aprende a ler. E se a pessoa pratica, ela vai ver que é um hábito muito saudável, entendeu? Não só é saudável mental, mas como é físico também, porque faz a gente ser melhor diante da vida. Eu acho que a leitura tem isso, né? Ela é transformadora. Ela nos motiva, não só a poesia. Então, tem bons livros, né? Quem gosta de mistério vai ler Agatha Christie, quem gosta de poesia vai ler Mário Quintana, né? Não sei se é o Mário Feijão, pode ser Mário Quintana. Pode ser. Tem um monte de outros autores brasileiros, né? Tem aquelas poesias mais antigas que são um pouco mais pesadas, mas tem poesia moderna, que não precisa de rima, não precisa de nada com os versos, mas que contam histórias que nos fazem viajar. Então vamos viajar um pouco. Hoje está tão difícil a gente ter dinheiro para viajar, então vamos viajar pelo menos mentalmente, né? É isso aí, e a literatura é justamente isso, essa viagem sem sair do lugar, para tudo e para onde, com infinitas possibilidades. Incentivar a leitura é incentivar a que se possa conhecer a si próprio e a conhecer o mundo. E este nosso programa especial vem justamente para dizer isso, para frisar isso mais uma vez. E eu acho que de modo repetitivo, mas não menos importante, a gente pode dizer assim: leiam, leiam, leiam. Literatura é vida, né? Sim, certamente. Mário, muito obrigado pela tua contribuição. Custa menos que um sanduíche, né? Ah, depende. Muito obrigado por ter estado aqui mais uma vez. Depende do sanduíche, pode ser um sanduíche de salmão, aí a coisa fica mais refinada. Silvana, foi um prazer te ter aqui mais uma vez no Prosa e Verso e eu espero que tu venha mais vezes. Eu que agradeço o convite, Gabriel, e virei assim que chamarem, eu venho sempre. Mário, muito obrigado pelas tuas considerações. Eu também agradeço e espero que da próxima vez a gente não tenha uma mosca como participante aqui coadjuvante, que ela tentou nos tirar o brilho, né? Mas com certeza não conseguiu. Gente, este foi mais um Prosa e Verso, Tendência Prosa e Verso, com a Silvana e com o Mário. Muito obrigado pela audiência de todos e até o próximo. Tchau.